Olá, olá, bom dia, graça e paz a todos os eleitos, a todos do canal, seja bem-vindo. Hoje eu vou trazer aqui uma mensagem a respeito de Lucas capítulo 18, versículo 18, tá bom, meus irmãos? Acordei nessa manhã, estou me preparando aqui para ir para o salão trabalhar e eu me deparei meditando nessa palavra aí. Eu quero fazer uma lição hoje falando dela, tá bom? Então, graça e paz, sejam todos bem-vindos aí. E sinta-se amado e protegido pelo nosso bom Deus, esse Deus maravilhoso que nos concede todos os dias nós estar de pé para ir trabalhar e conquistar o pão da mesa, conquistar um dinheiro que vai suprir todas as nossas necessidades do mês, e que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, e que nós de fato devemos ser sempre gratos a Deus pela saúde, pela maravilhosa saúde perfeita que nós temos, pela graça do nosso bom Pai, tá bom, meus irmãos? Aqui no capítulo de Lucas, capítulo 18, versículos 18, está escrito lá, o homem rico, tá, meus irmãos? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Porque de fato, meus irmãos, o único que é bom, generoso, misericordioso para com todos é só Deus. Mais ninguém, meus irmãos. Sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quantos tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse-lhe, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram, logo quem pode salvar-se? E ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E eles lhe disse, na verdade, Jesus lhe disse, na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, os irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e nos séculos vindouros a vida eterna. Olha só, meus irmãos, aqui a palavra maravilhosa. Vamos lá. A gente sabe que aqui Lucas está narrando um acontecimento a Teófilo, né? Então aquela carta ali não é destinatada a nós. Ela tem um destinatário certo que era Teófilo. Mas a rica sabedoria daquelas palavras ali, hoje nós no século 21 nós podemos estar desfrutando dessa palavra e estar trazendo aqui aos conhecimentos dos irmãos. Então de fato, o homem pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino do céu, né? Para ter a vida eterna? E ali Jesus falou para ele, tudo você honra, você procura honrar, porque ninguém guardava a lei, ninguém cumpria a lei, Então, Deus fala, mas falta ali uma coisa. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí eu lhe pergunto, nessa manhã, eu estive aqui me perguntando, se nós de fato, para ter a salvação, nós tivéssemos que estar cumprindo realmente os mandamentos de Deus, porque não se deva mais cumprir nada, porque ele tirou, ele aboliu. Então isso aqui já não cabe a nós no tempo hoje do século 21, tá, meus irmãos? Então nós pela graça,
Felizmente nós estamos libertos disso daqui. Por que liberto? Porque de fato, tu não vê nenhum cristão ou religioso vendendo seus bens, vendendo as suas casas, vendendo suas fazendas, vendendo seus carros, vendendo o que você tem para dar aos pobres. Você não vê. Então muitos, eles querem mostrar para as pessoas que eles são pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, né? Que os legalistas, eles são assim, eles acham que eles cumprem, né, o dever de Deus, os deveres de Deus. Não cumpre, meu irmão. Eu quero ver nascer um homem para pegar todos os seus bens, vender e dar aos pobres, dar de comer aos pobres na rua. Eu quero ver nascer esse homem que vai vender todo o seu patrimônio, vai pegar e vai dividir aos pobres. Tá para nascer, meu irmão. Não tem. Se tiver, possa ser que tenha um, dois que faça isso. Não tem pessoas que vendem as suas casas para dar na mão do lobo dentro de uma chamada igreja de pedra, porque ali aquele líder que se acha pastores daquelas pessoas, fazendo uma lavagem cerebral, essas pessoas não acabam vendendo seus patrimônios e dando na mão deles? Mas fazer o que a palavra manda aqui, meu filho, fazer o que Jesus mandou quando ele estava em vida, pega tudo, venda e dá aos pobres. Isso ninguém faz. Eu quero ver um irmão que vende seu patrimônio para entregar na mão do lobo, pegar, vender para ir dar de comer aos pobres, aos mendigos, cuidar dos necessitados. Isso não faz, meu irmão. Isso aí eles não têm coragem. Mas quando um líder, né, um líder pilantra, faz uma lavagem cerebral na sua mente e pede para ele dar o seu melhor, o seu tudo para Deus, porque ele só faz isso porque ele tem interesse em algo. E o algo que ele está interesse não é nem a vida eterna, não é nem o reino dos céus, é ter o dobro. Porque nesses lugares se ensinam a dar para ter o dobro, o triplo. Então ele dá pensando que ele vai ganhar 2 vezes mais o tanto que ele deu ali naquele lugar. E acabam que depois vivem uma miséria, acabam vivendo de aluguel, passando por uma grande necessidade, porque um dia Deus tinha lhe dado e ele, pela sua ganância, da sua avareza, ele foi lá, vendeu e deu tudo ao cão guloso. E hoje estão passando aí, ó, certas dificuldades, necessidade e miséria nessa terra. Entendeu, meus irmãos? Então a palavra aqui, ela é verdadeira e fiel. Isso aqui é para mostrar para qualquer um que acha que consegue fazer alguma coisa dos cumprimentos de Deus para agradar a Deus. Não consegue não, meu irmão. Vocês não conseguem cumprir isso daqui não. Lucas, como a palavra de Lucas, ela é uma palavra rica, né, em colheitas dos acontecimentos que aconteceu naquela época, para ele levar para Teófilo, aqui tem muitos acontecimentos, história boa, tá? Embora aqui ainda seja o pacto antigo, o pacto que Jesus muitas das vezes está vivo. Jesus, ele está vivo, então se ele está vivo não é Novo Testamento, não é uma nova aliança, não é uma nova história, tá, meus irmãos? Ele ainda está no cumprimento da lei. É por isso que eu falo, hoje nós estamos libertos disso daqui, porque de fato não é nem para nós, entendeu? Era para os judeus daquela época. E aí eu pergunto hoje, para os irmãos que estão aí dentro das chamadas igrejas de pedra, seguindo ainda as histórias de Jesus de Nazaré, você venderia os seus bens? Vocês venderiam as suas casas, os seus lares, para dar de comer aos necessitados, para dividir o dinheiro perante os pobres da sua comunidade, meus irmãos? Isso aqui é para mostrar para a gente que a gente está muito longe. De fato, se tivéssemos que fazer algo para agradar a Deus, nós estamos muito longe disso, meus irmãos. Tá? Mas graças a Deus nunca dependeu de nós, mas dependeu de Deus mesmo, de reconciliar o povo consigo mesmo. É por isso que Jesus fala aqui no começo aqui, ó, ninguém é bom, senão um que é Deus. Deus sim é bom. Deus sim. Esse foi bom, generoso, entregou-se sua vida na cruz para salvar a humanidade.
para reconciliar consigo mesmo o mundo todo, fazendo uma paz com os filhos e com ele mesmo, que era Deus. Então, só há um que é bom, só um que é bom, que é Deus. Entendeu? Nem Jesus na carne se colocou como bom, porque o bom era o fruto do Espírito de Deus. Esse é o bom, tá, meus irmãos? A gente tem que entender aqui que Jesus de Nazaré não é uma segunda pessoa, é o próprio Deus na semelhança de carne e sangue, tendo participação de carne e sangue. Só que nessa natureza de carne e sangue, ele veio como filho para nos ensinar a ter uma intimidade com Deus, tá, meus irmãos? Não tem essa de trindade, não. São os três, são um só e já era. E hoje ele está na participação de Espírito atuando nos filhos de Deus. Então, meus irmãos, é maravilhoso aprender isso daqui. E de fato, quem consegue fazer a bondade ao próximo? Quem consegue fazer a bondade ao seu inimigo, como está lá em Lucas 6? Quem de fato consegue abençoar aquele que vos roubam? Aquele que deseja o seu mal? Aquele que te fere e te magoa todos os dias? Quem de fato consegue amar essas pessoas? Ser bom, ser generoso com essas pessoas? Quem? Sendo que a raiva te domina, o ódio te domina. E você acaba exalando também o ódio e a mágoa perante aquela pessoa que você tem ela como um inimigo ou uma pessoa que você não quer ela por perto. Quem de fato consegue amar? Hã? Fala aí. Porque o povo, quando ele acha que ele está ali perto de Deus, porque ele conheceu a palavra e agora ele se intitula um filho de Deus, ele acha que ele é o mais perfeito da terra. Ele acha que ele é o mais perfeito. Não, filho, a gente aqui nós não é perfeito em nada. Nós estamos sempre a errar e a vacilar e a falhar. Porque esse corpo não agrada a Deus e não se converte a Cristo de jeito nenhum. Então seria impossível, graças a Deus que a palavra, ela teve a sua consumação, ela foi para um certo povo, para o povo judeu e para o gentio daquela época. Mas como a terra continuou a proliferar, a gente traz dessas mensagens para que nós possamos viver um especial sobre a nossa vida e assim acreditando por fé que nós pode também ser herdeiro dessa promessa, tá, meus irmãos? Porque de fato a Bíblia, ela teve o seu acontecimento, ela já teve a sua consumação. O livro já é histórico, tá? Isso é escatologia preterista completa, falando de fato que foi para os judeus. Mas hoje, por uma fé, porque nós acabamos lendo e botando também uma fé, nós também somos co-herdeiros da promessa de Deus, tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, a mensagem é boa, é maravilhosa. É mais fácil o rico não consegue viver, de fato, o reino estabelecido espiritual, porque ele vive pelas suas avarezas, cara. Ele vive pelo seu ego. E o seu coração acaba distanciando ele de viver o espiritual dele mesmo, com o espírito dele que habita toda a divindade de Deus. E ele acaba sendo uma pessoa só na avareza dele mesmo, no ego dele mesmo, meus irmãos. Então Jesus fala: dificilmente entrarão no reino os que têm riqueza. Não é que não vão entrar no reino, o seu espírito é salvo. O espírito da humanidade já está salvo. Deus já fez a aliança, a paz. Então morreu aqui, o espírito volta a Deus. Mas em vida não aprende a desfrutar das coisas do reino. A viver como filho para a luz. Um filho sendo luz para esse mundo. Não vive dessa forma, meus irmãos. É complicado. E Jesus ainda diz para os discípulos: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo, e nos séculos vindouros a vida eterna. Estão aí desfrutando da vida eterna com Deus e estão vivendo melhor, porque esses dali se dedicaram a deixar tudo de lado e seguir a Jesus, a seguir a Deus. Hoje muitas pessoas estão querendo seguir a Jesus, mas não querem seguir de fato os ensinamentos, né? E uma que não se deva mesmo cumprir nada do que era da lei para a nossa vida hoje. Mas como a palavra é amor,
E Paulo, ele procurou preservar que o amor gerasse na vida da humanidade, na vida dos eleitos, na vida do ser humano, porque se o amor exalar na fragrância do espírito das pessoas, na vida das pessoas, na mente, o mundo seria de fato um mundo melhor. Mas como o amor é uma coisa tão difícil de se conquistar, porque é o maior dom, Paulo fala assim, ó, por mais que eu falasse em outras línguas, por mais que eu profetizasse, por mais que eu fizesse, né, muitas coisas, se não tivesse amor, de nada valeria. O maior delas é o amor. E por que que o mundo hoje é um mundo tão desgraçado? O mundo não, as pessoas são um povo tão desgraçado, um povo tão miserável, um povo tão doente, né, doente em si mesmo. Porque falta amor. Falta amor em nós mesmos. Se o amor exalasse e tomasse conta de toda a humanidade, o mundo seria de fato um mundo melhor, porque todos os países que viveram uma guerra e um sofrimento e uma destruição devasta, hoje eles aprenderam a se amar mais e a se unir mais, e hoje são países melhores. Tem muitos países melhores por aí, porque devido a eles aprender com uma guerra, com a destruição, com a devasta destruição, a devasta miséria, fome, eles passaram a ser pessoas melhores porque passaram a se unir e a se amar mais. Mas em fato, a gente vê que em vários países o povo, por falta de amor, eles se degradam cada vez mais. Meus irmãos, graça e paz, está aí uma mensagem de Lucas 18:18, uma mensagem de fé. Se você acha que você cabe nesse cumprimento aqui de Lucas, que era uma ação de Jesus pregando para aqueles que cumpriam a lei, e de fato eles nunca cumpriam, porque a palavra fala, nenhum judeu conseguiu guardar toda a lei. Então de fato aquele ali também não cumpria. E o maior do principal delas era o amor. E ali Jesus ainda estava falando, larga tudo e ainda me segue. Para aquele ali Jesus falou, me segue. E ele não quis seguir, porque a sua mente e o seu coração estava na riqueza que ele possuía. Então, meus irmãos, de fato, se você cabe nesse versículo aqui, amém, e Deus seja louvado por isso. Mas, de fato, dificilmente seria possível eu cumprir uma coisa dessa, porque eu sou carne, e como é que eu venderia? Onde que eu ia morar? Então, meus irmãos, sempre a palavra vai de encontro a nós, nos ensinando e nos moderando, mostrando para nós mesmos que nunca dependeu de nós, mas dependeu do bom, do melhor, que o bom mesmo é Deus. Tá bom, meus irmãos? Graça e paz, uma ótima manhã, que vocês possam desfrutar dessa mensagem e guardar. Não busque a perfeição para vocês. A perfeição de vocês é Cristo. E coloca na confiança de vocês que tudo foi feito por Ele e dependia dele, porque nunca dependeu de nós mesmos, porque nós somos falhos de fato. Nós nunca somos perfeitos. Perfeito foi Cristo e Ele foi a nossa perfeição. E nele nós confiamos e por Ele nós temos a convicção da nossa salvação que partiu dele, tá bom, meus irmãos? Então, nessa manhã, que todos possam ter uma ótima manhã abençoada, que vocês possam estar trabalhando, que vocês possam estar curtindo o seu dia com a sua família, com seus filhos, e que vocês possam desfrutar do melhor do reino, mesmo sabendo que nós, na carne, somos a imperfeição, somos incapazes de ser o que Cristo foi nessa terra. Graça e paz, fica todos com Deus. Um beijão, um abração do seu irmão João Carlos. Quem gostou, dá um like, ajuda a compartilhar para que o canal avance dia após dia e que nós possamos estar sempre reunidos através do canal do Ministério Vivendo em Graça. Esse é o seu canal, Ministério Vivendo em Graça. Fui, beijão!